Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu já vou começar aqui. Vocês estão vendo, né? Aqui na minha direita, à sua esquerda, tem o pastor Buddy e Jen, né? Então fiz questão de deixar eles um pouquinho mais altos aqui para vocês poderem ver, né? Honrando aí também a vida do nosso querido apóstolo Buddy. O pastor Buddy sempre é a nossa referência, né? Glória a Deus. Gente, eu tenho algo no coração para compartilhar com vocês. Ainda posso, né, chamar esse tempo do coração de um pastor, muito embora eu não vou falar sobre o livro hoje, né? Gente, veio ao meu coração, como eu estava falando há pouco, né? Eu posso continuar, né, chamando essa série ainda do coração de um pastor, muito embora eu não vou falar hoje sobre algum tema ou alguma abordagem que o pastor Reagan traz no livro lá, que eu tenho mostrado para vocês, né? Mas uma palavra que chegou no meu coração, na verdade um versículo, né, que chegou ao meu coração nos últimos dias e que tem me feito meditar, tem me feito buscar, né, e lembrar mesmo de uma frase que ela é simplesmente abençoadora, né? Isso, claro, vem, né, juntamente com aquilo que nós já temos aprendido, temos colocado para dentro, né, do nosso coração. Claro que temos mergulhado de forma mais profunda, de forma intensa na palavra de Deus, né? Temos mergulhado mesmo no entendimento, na compreensão do que a palavra de Deus tem para nossas vidas, né? No que de Deus está aberto e proposto para nós, né, em Cristo Jesus. Então, nós temos mergulhado nisso. E aí, esse versículo, né, ele veio ao meu coração, à minha memória, realmente para fundamentar aquilo que estamos aprendendo e para nortearmos a nossa vida segundo aquilo que estamos aprendendo. Tão importante quanto aprender é continuar aprendendo e praticando, não é? É tão importante quanto. Tão importante quanto ouvir a palavra é permanecer ouvindo, porque somente assim fé vai chegar, né? Como nós já falamos em algumas outras oportunidades. O texto que me veio ao coração foi João, o Evangelho de João 8:32. João 8:32, um versículo muito conhecido, né? É de fato uma base para as nossas vidas, uma base para a nossa vida cristã mesmo, né? Para aquilo que decidimos abraçar como estilo de vida, que é o cristianismo, que é crer em Jesus, que é viver para Ele. Amém? Então, João 8:32, ele tem um conteúdo, né? É um versículo muito pequeno, é uma verdade, né, contida em poucas palavras, mas que são expressamente a nossa válvula, né, de motora, né? Aquilo que move a gente, aquilo que deve, inclusive, mover e permanecer movendo a gente no caminho do Senhor. Então, João 8:32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez aí 5 palavras, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas únicas 5 palavras, essa única verdade, esse único versículo, talvez um dos menores que temos na Bíblia, né? Com tanto conteúdo, com tanto poder e tanta força, mas é mesmo essa verdade que nós precisamos fincar, e é isso que eu quero trazer hoje do meu coração para vocês e para nós, né? Claro que eu me incluo nisso também, para nós atentarmos para esse estilo de vida de conhecer a verdade e ter a verdade como a nossa libertação. Há uma frase, né, que me veio à memória, e ela é uma frase que fundamenta muito bem esse versículo dentro do que podemos dizer e chamar de experiência com Deus, né? A frase é mesmo essa, né? Dentro desse sentido. A verdade que um dia nos libertou deve ser a mesma verdade que nos mantém livres. Amém? A verdade que um dia nós ouvimos e que nos colocou em liberdade, né? Que nos tirou da prisão do pecado, que nos tirou das amarras da doença, que nos tirou da depressão, da tristeza, da fadiga, da depressão. Essa verdade que um dia nos libertou
é a mesma verdade que nós precisamos continuar ouvindo para permanecermos livres. Então, a palavra de Deus, né? E quando a gente vai estudar um pouco sobre esse texto, esse versículo especificamente, como eu falei, é tão pequeno, né? Mas tão cheio de verdade, tão cheio de fundamentos. Veja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra verdade no original, ela significa, entre outras coisas, né? Além dos sinônimos de ser verdadeiro, de ser único, né? De ser central, a verdade imutável, além desses sinônimos, né? Para a palavra verdade, um dos significados, né? Talvez o significado mais apropriado, né, dessa palavra, do que está escrito aqui, né, no original, a palavra verdade aqui no original é o conhecimento acerca de Deus. Amém? Então, conhecereis acerca de Deus, e esse conhecimento acerca de Deus vai trazer liberdade. Amém? Na outra parte, né, eu falei primeiro da palavra verdade, mas antes da palavra verdade, nesse versículo vem conhecereis. E a palavra conhecereis no original, ela tem o sentido de buscar conhecimento, de aprender, de buscar a informação, né? De ter essa informação, mas um dos significados, né, mais centrais dessa palavra conhecereis, né, ou conhecer no original grego, é um tipo de conhecimento tão íntimo que pode ser assemelhado com o relacionamento sexual entre marido e mulher. Olha que tipo de conhecimento que a Bíblia está nos dando a orientação de termos da verdade. Que tipo de intimidade, né? Que nível de intimidade, de conhecimento mais intenso existe ou possa existir sobre a face da terra, né? Do que o conhecimento que há e que existe no relacionamento sexual entre marido e mulher. Veja que isso é uma definição, né? A palavra conhecereis aqui no original, deixa eu só pegar qual que ela é de verdade aqui, é a palavra gnosko, ok? A palavra gnosko, né, no grego, ela era usada pelos judeus para definir, né, ou para trazer esse significado do nível de conhecimento que um marido tem da mulher e a mulher tem do marido, né, num nível de relacionamento, inclusive sexual. Não existe nada mais íntimo, né, debaixo dos céus, em termos de conhecer uma pessoa a outra, do que um relacionamento sexual. E é por isso que estamos falando sobre esse nível de conhecimento, né? E é esse nível de conhecimento que a Bíblia nos traz e nos impulsiona a ter de Deus, entende? É esse tipo de intimidade, é esse tipo de buscar o relacionamento, o conhecimento de Deus, ao nível mais profundo, ao nível mais íntimo, ao nível mais próximo de Deus. E que forma mais intensa e próxima e íntima que nós temos de conhecer a Deus, se não percebendo que de fato Deus mesmo se fez revelado a nós através do seu próprio Espírito morando no nosso coração. Veja, não existe relacionamento, inclusive muito mais íntimo do que marido e mulher, é o relacionamento que existe, né, entre nós e o Senhor, uma vez que nascemos de novo, porque a Bíblia nos garante, né, o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. O Espírito Santo é o selo que garante a você e a mim que nós somos salvos, somos filhos de Deus, somos guiados por Ele. Por quê? Porque o Espírito Santo do próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele mora em você e em mim. Não é alguém que está externo. Não é nem mesmo como marido e mulher, né, que cada um é uma pessoa. Não, nós nos tornamos um mesmo Espírito. Se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 6 é que diz isso, né? Nós somos um Espírito só com o Senhor, né? Então, nos tornamos uma mesma coisa. Ao nascer de novo, ao conhecer a verdade, ao conhecer Deus em sua essência, então nós passamos a ser um só, né, com Ele. Nós passamos a ser um mesmo Espírito, a ter uma mesma identidade, o mesmo DNA. Então, não existe conhecimento mais profundo, mais intenso e mais libertador do que o conhecimento de Deus e da sua palavra, de Deus e da sua vontade, de Deus e do seu propósito. E é esse nível de conhecimento que a Bíblia nos exorta, né, nos chama e nos convida mesmo, nos convoca a ter
da parte do Senhor. Esse conhecimento que um dia nós ouvimos, nós tivemos e que foi capaz de nos colocar em liberdade, é o mesmo conhecimento, e aí essa é a tônica que eu quero trazer para hoje. É o mesmo conhecimento, queridos, que nós precisamos continuar ouvindo para permanecermos livres. Se um dia nós fomos livres na doença, porque conhecemos a verdade da palavra que nos instruiu, né, e que nos falou que em Deus não existia doença, mas em Deus existia cura, e isso foi suficiente para nos colocar em liberdade, né, na nossa vida, na nossa saúde. Então, precisamos continuar ouvindo essas mesmas verdades e as mesmas palavras para quê? Para continuarmos saudáveis. Amém? Se um dia nós estávamos tristes, depressivos, cabisbaixos, acabrunhados por causa das pressões, por causa do mundo, do pecado, mas uma vez que ouvimos a palavra de Deus, uma vez que fomos libertos pela palavra de Deus, pelo conhecimento da verdade, e esse conhecimento, né, uma vez que chegou, nos tirou dessa vala de pecado, dessa vala de tristeza, uma coisa nós temos que fazer: prosseguir conhecendo a verdade para que possamos permanecer livres. Amém? A verdade que um dia te libertou, a verdade que um dia me libertou, o conhecimento acerca de Deus que um dia nos colocou em liberdade, tem que ser mantido, né? Tem que haver uma manutenção constante. Veja que Paulo, em Romanos, ele fala sobre a fé vem por ouvir, mas não por ouvir qualquer coisa, né? A forma como nós temos de alcançar o coração de Deus, a forma como nós temos de agradar a Deus, né? Como está escrito lá em Hebreus 11:6, a forma de nos aproximarmos dele, de agradarmos a Deus, é pela fé. Essa fé, essa válvula de alcance a Deus, ela vem, e ela vem somente pelo conhecimento da palavra. Amém? E aí é interessante quando Paulo diz ouvir a palavra, mas é ouvir novamente, ouvir de novo, ouvir e ouvir a palavra, ouvir constantemente, ouvir o tempo todo. A palavra vai fazer com que fé chegue, né? Com que fé aumente. Se fé é a forma como nós alcançamos e tocamos o coração de Deus, então nós precisamos crescer nisso. E para crescer nisso temos que estar mergulhados na palavra dele, no conhecimento de Deus. E aí linka diretamente com o que Jesus nos ensinou aqui nesse texto. Conhecereis a verdade, ou seja, buscareis, né, a maior intimidade que se pode ter com Deus, tendo relacionamento com o seu Espírito, conhecendo o que está no coração de Deus, conhecendo a verdade de Deus, a essência dele. E esse conhecimento acerca de Deus vai colocar você em liberdade. Então, se você foi livre pelo conhecimento de Deus, a instrução é: permaneça livre, continuando a conhecer Deus, a buscar intimidade com Ele, a buscar a palavra dEle, a se encontrar na palavra dEle. Veja que não existe nada mais poderoso do que nós nos encontrarmos na palavra, né? Do que nós nos encontrarmos nas Escrituras. Eu falava, eu creio que com Bárbara esses últimos dias, acerca, eu não sei se é um canal no YouTube ou alguma coisa nesse sentido, que existia, encontrando-se nas Escrituras. E é tão maravilhoso quando a gente consegue se encontrar nas Escrituras. É tão sarador, salvador, quando nós conseguimos nos encontrar nas Escrituras, né? Nos achar, nos encaixar naquilo que Deus diz para nós, a consciência de justiça, a consciência de salvação, a consciência de perdão, a consciência de um melhoramento constante, não, que a palavra nos apresenta. E eu acho interessante isso que o pastor Edilson de Lira, lá de Pernambuco, né, lá de Petrolina, ele já falou várias vezes, ele disse: olha, a Bíblia é o livro que nos apresenta a melhor versão de nós mesmos. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos libertar de nós mesmos, né? Das fadigas, do cansaço, das amarras do pecado, do histórico de crescimento, de nascimento, de formação como pessoa, talvez com coisas que não foram tão boas, que não foram tão legais, né? Que nos colocaram em condições de estarmos amarrados, presos a uma limitação. Mas aí quando nós nos encontramos nas Escrituras, quando nós temos o nosso coração iluminado, né, mesmo como alguém acender a luz da casa,
Então ali existe uma oportunidade de identificarmos o que está fora do lugar. E com muito cuidado, né? Agora debaixo da iluminação, agora debaixo dessa claridade, com muito cuidado, pegar a vassoura, pegar a pá, varrer o que tem que ser varrido, né? Jogar fora aquilo que tem que ser jogado, tirar o lixo dentro de casa, passar um bom ar, né, dentro de casa, arrumar os móveis, ou seja, arrumar a nossa vida. Por quê? Porque agora nos encontramos na palavra, conhecemos a palavra, acendeu-se a luz, permanecemos conhecendo a palavra, estamos arrumando a casa. Amém? É mesmo essa analogia. A luz de Deus, né? A Bíblia fala lá em Salmo 119, 130, a entrada das palavras traz luz e dá entendimento àqueles que são simples de coração, aqueles que aceitam essa correção, aceitam essa participação de Deus, né? E da sua atuação, da sua força em nós. Então a entrada das palavras, conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade, conhecer Deus, ter esse relacionamento íntimo com Ele e permanecer conhecendo, né? É mesmo como acender a luz do ambiente e você então passa a arrumar as coisas, né? Isso pode levar um tempo, isso pode ser um dia, isso pode ser um ano, isso pode ser o tempo que for. O fato é que nós precisamos nos encontrar nas Escrituras, conhecer a verdade, sermos livres por ela, mas tão importante quanto conhecer, né? Tão importante quanto ter a luz acesa e experimentarmos um tempo de liberdade ou um novo estilo de vida, né? Livres em Deus, tão importante quanto isso é permanecermos conhecendo a verdade, permanecermos conhecendo e tendo intimidade com Deus, buscando a verdade, buscando a verdade, buscando a verdade, buscando a verdade, buscando a palavra, buscando conhecer a Deus. E aí permanecemos através disso livres. Amém, queridos? Glória a Deus, gente, que coisa maravilhosa. Eu estou empolgado com a palavra. Amém? Eu não estou falando sobre, veja, em momento algum sobre ser errado ler um livro, etc e tal. Não, pelo contrário, é maravilhoso, né? Pegar boas literaturas, claro, literaturas saudáveis, né? Mergulhar nos livros de Von Reagan. Eu assistia essa madrugada a live do nosso querido pastor Joselito, né? Até indico a vocês que façam mesmo. No YouTube do Verbo Brasília, você coloca lá Verbo Brasília no YouTube. A programação de ontem à noite, acho que foi às 20 horas, que teve essa live, uma live sobre a visão. E histórias, né, do pastor Joselito, da Ana, com duas ministras lá do Verbo Itaguatinga, a Lucileia e a Ana Cláudia, contando, né, como é que é o processo. E 3 palavras, né, me mexeram comigo. 3 palavras me lembraram aquilo que é a nossa raiz, né, aquilo que é ser verbo da vida. Firmeza, fidelidade à visão, fazer a vontade de Deus. Claro, nós temos aí no Ministério Verbo da Vida os valores do ministério, né? Mas esses são 3 fundamentos que nós temos no nosso ministério, são 3 fundamentos que nós temos na nossa vida, né? O jeito Verbo da Vida de ser é ser firme na doutrina, ser firme na palavra de Deus, ser fiel à visão que nós temos no Verbo da Vida e fazermos a vontade de Deus, né? Como a gente diz na Paraíba, pode dar o sangue na canela, né? Pode chover canivete, pode vir o problema que for, mas a vontade de Deus ela tem que ser feita. Uma vez que clareza, que luz chega, uma vez que a luz está acesa, uma vez que conhecimento chegou para nos libertar, precisamos manter o nosso coração conectado com o de Deus para que permaneçamos livres nele. Amém, gente? Então se firme mesmo na palavra de Deus. Busque o Senhor, busque conhecer a palavra, sabe? Mergulhe mesmo em conteúdos do nosso ministério, né? A gente está na live aqui do Verbo da Vida, então mergulhe no conhecimento da palavra, vá fundo, né? Não perca nem mais um tempo. Eu não estou perdendo mais tempo, estou mergulhando e vou mergulhar cada vez mais no conhecimento da palavra. Eu quero permanecer livre com a mesma verdade, com as mesmas coisas que um dia me libertaram. Não tem floreio, não tem novidade na palavra de Deus, não existe nada novo debaixo dos céus que deva ser acrescentado à palavra que Deus já falou, ao que Deus já fez, nada novo.
o que nós temos que fazer? Buscar conhecer, amém? E a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que ela própria se renova todos os dias. No nosso coração, para nós que buscamos, para nós que nos esmeramos nisso, a própria palavra de Deus ela se torna nova todos os dias, né? As misericórdias do Senhor se renovam, a graça de Deus aumenta sobre a nossa vida, a unção dele está sobre nós para nos manter ativos na nossa caminhada rumo, né, à vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, assim, a palavra ela é por si só poderosa e ela tem a capacidade de nos renovar todos os dias, de nos levantar todos os dias com um propósito, com com força, com alegria, com disposição de fazer a vontade de Deus. Firmeza, fidelidade à visão, fazer a vontade de Deus são 3 coisas que nós vamos ter que colocar força, né, para permanecermos livres, conhecendo a vontade do Senhor e conhecendo a palavra. Amém, gente? Eu quero encerrar por aqui. Nós temos um tempo de oração agora na igreja, começando agora às 8 horas. Então, eu quero encerrar com vocês aqui. Quero agradecer a todos vocês que entraram aqui na live. Que bênção ter todos vocês aqui. Fernandes, né? Fernandes Ellen, a Dona Vilma. Que bênção, gente. Que bênção, que bênção. Mais pessoas que talvez eu não tenha visto, mas muito obrigado pela presença aqui nessa manhã. E um especial agradecimento, né? E um beijo muito carinhoso, com toda a saudade do mundo, com toda a alegria do meu coração e com todo o amor mais forte e mais poderoso que eu posso ter. Um beijo, minha mãe. Eu te amo, viu? E sempre vou te amar, né? A senhora é um grande exemplo para mim e é uma grande bênção ter a senhora aqui na live, viu? Muito obrigado por todo o ensinamento, por toda a vida consagrada à verdade que a senhora sempre teve e ajudou a me formar, né? Conhecendo a Deus, buscando a conhecer a verdade. E eu te amo muito, viu? Muito obrigado agora publicamente por isso. Um beijo para a senhora, um beijo para minha sogra também, um beijo para todos vocês. Gente, eu vou orar para nós encerrarmos. Amém? Pai, eu te dou graças em nome de Jesus nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade hoje de reconhecer que um dia fomos libertos pela Tua Palavra, pelo conhecimento de quem Você é. Um dia, Pai, Você nos apresentou uma oportunidade de ter um relacionamento tão íntimo contigo através do Teu Espírito, de ter o Senhor mesmo morando dentro de nós. Meu Deus do céu. Obrigado, Pai, por Você decidir fazer morada em nós e ser tão próximo, tão íntimo, tão pronto a se manifestar, a se fazer conhecido, a se mostrar para nós, Pai. Obrigado por Você ter nos escolhido e escolhido morar em nós e ter tanta intimidade conosco, ao ponto de nos fazer livres nesse momento e ao ponto de garantir que pela Tua presença, por causa da Sua constante presença em nosso coração, jamais estaríamos sozinhos e jamais deixaríamos de estar livres por causa da Sua presença. Pai, nós te agradecemos por isso e fazemos um compromisso hoje contigo novamente. Nós permaneceremos conhecendo a Tua verdade, nós permaneceremos desenvolvendo a intimidade contigo, comunhão contigo, nos encontrando, Senhor, em Ti, nas Tuas palavras, para que nós permaneçamos livres. Aquilo que um dia, o Teu conhecimento que um dia nos tirou do pecado, da doença, da miséria, da morte, da fraqueza, essa verdade que um dia nos colocou no império, no reino de luz e nos tirou desse império de trevas. Pai, nós vamos fazer a nossa parte para jamais voltarmos para aquelas valas de condenação, para aquela vala de pobreza, de miséria, de insensatez. Pai, nós consagramos a nossa vida a Ti nessa manhã, para permanecermos conhecendo o Senhor, que é a nossa verdade, e assim permaneceremos livres. Em o nome de Jesus, eu Te dou graças por cada irmão e irmã, pela minha mãe e pela prosperidade, Pai, que está bem diante dos nossos olhos, em Ti e seguindo os Teus planos para a nossa vida, Pai. Em o nome de Jesus, declaro um tempo de paz, shalom verdadeiramente.
Amém. Glória a Deus. Beijo para vocês. Beijo, minha sogra. Glória a Deus. Amo vocês, gente. Então, um beijo para vocês, gente. Até amanhã. In the name of Jesus. Gostaram? Para encerrar aí com um inglês bem bonitinho para vocês. Beijo, gente. Até amanhã. Até mais.